Fala meu querido amigo, fala minha querida amiga, tudo certo com você? Tudo maravilha? Comigo também tá tudo ótimo. Você deve se questionar um pouco, né, que eu tô sempre mudando de cenário. Acho bacana, eu acho que isso gera uma certa, digamos assim, uma certa mudança. Você sempre passa horas e horas vendo aula. Eu gosto que mude um pouco o cenário, tenha novos estímulos. Então isso é importante, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho nessa playlist sobre teoria geral da administração, que a gente acaba chamando as abordagens da administração. Vou passar vídeo a vídeo a cada abordagem. A abordagem que a gente vai tratar hoje, né? A gente vai introduzir um pouquinho as abordagens, mas a primeira abordagem vai ser a abordagem clássica, a primeira abordagem da administração, para que a gente possa entender um pouquinho o que significam essas abordagens, o que são essas abordagens. É importante você perceber que ao longo da história a administração teve enfoques distintos, teve ênfases distintas. A administração, assim como todas as ciências, ela evoluiu, em que pese ela seja uma ciência bastante nova, né, tem um pouquinho mais de 100 anos aí, mais ou menos, a administração ela tem muitos elementos que foram evoluindo a partir do tempo. Claro que a gente ainda lembra muito e remete aos clássicos, mas a administração ela trabalha e ela evoluiu o seu conceito com o passar dos tempos e foi tendo abordagens diferentes, teorias distintas, e é justamente essas teorias que a gente vai trabalhar. Via de regra, o seu edital ele aparece de duas formas, ou como abordagens da administração, ou realmente como teoria geral da administração. Então, independente de como apareça aí para você, saiba que nós estamos falando da mesma coisa, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, começar um pouquinho a falar sobre as 7 abordagens. São 7 abordagens, de acordo com o professor de acordo com o professor Chiavenato. Cada abordagem vai ter um aspecto principal, um grupamento de autores e principalmente um enfoque, uma ênfase, né? Cada uma dessas abordagens, cuidado, não confunda as abordagens com as teorias. Muitas das abordagens, inclusive é o que acontece na clássica, se subdividem em mais de uma teoria. Por exemplo, na abordagem clássica você vai ter a administração científica ou abordagem científica e a teoria clássica. Então, numa mesma abordagem você vai ter duas teorias distintas. Isso vai acontecer também em outras abordagens, tá ok? Então tome cuidado com isso, não confunda o que é abordagem com o que é teoria, certo? Então você vai ter a abordagem clássica, se desdobrando aqui em administração científica em teoria clássica, a abordagem humanística, se desdobrando principalmente no que nós chamamos de teoria das relações humanas, a abordagem neoclássica, se desdobrando na teoria neoclássica, que é que a gente estuda lá nos conceitos iniciais, no processo administrativo. Então eu vou dar uma pincelada nela, mas é a teoria contemporânea da administração, digamos assim. Depois você vai ter a abordagem estruturalista, que vai se dividir em teoria burocrática e teoria estruturalista, a abordagem comportamental, que vai ser a teoria comportamental, a abordagem sistêmica, principalmente com a teoria geral dos sistemas, e depois a abordagem contingencial com a teoria contingencial. Ok? Então a gente vai navegar um pouquinho por essas 7 abordagens. Ali também está no seu material um quadro que eu deixei a priori, né? Um quadro que eu deixei, é um quadro resumo na realidade, antes das próprias aulas, que é para que você perceba quais são os 3 elementos mais importantes que você tem que entender. A teoria, a ênfase daquela teoria e os principais enfoques. Maravilha? Maravilha. Então vamos começar falando da abordagem clássica da administração, a primeira abordagem nessa linha que a gente vai desenhar aqui nas nossas aulas. A abordagem clássica, como eu disse para você, ela se subdivide em duas: a administração científica e a teoria clássica. É importante que você saiba que são 2 elementos diferentes, que tem 2 autores diferentes e que tem 2 ênfases diferentes, em que pese nós falávamos basicamente no mesmo período da história, tá bom? Então é importante que você saiba que são 2 momentos, no caso, são 2 estudos distintos dentro de uma mesma abordagem. Enquanto na administração científica eu vou ter Taylor como principal nome, o foco vai ser nas tarefas, ou seja, no nível operacional. Quando eu falo de teoria clássica, eu vou ter Fayol e o foco vai ser, o enfoque vai ser na estrutura. Então se você fizer aquele quadrinho, né, se você fizer a pirâmide, quando eu falo de Taylor, eu falo de tarefas, lembra? Taylor, tarefas. Então eu falo do nível operacional. Quando eu falo de Fayol, eu estou falando dentro da minha pirâmide, mais da parte estrutural, ou seja, do nível estratégico-tático,
certo? Então, cada um dos dois tinha visões distintas. Importante você saber que, de novo, em que os estudos ocorrem paralelamente, mas um está nos Estados Unidos, que é Taylor, e o outro vai estar na Europa, mais precisamente na França, Fayol. Então, não existe estudos conjuntos como algumas questões podem delinear. Qual que é a grande origem da abordagem clássica, qual que é a gênese, qual que é o momento que a administração passa, que desenha e que estimula os autores a começar a trabalhar nesse sentido. É justamente o crescimento acelerado das organizações. Assim sendo, as empresas acabam estando desorganizadas, desordenadas. Então, a palavra que é um crescimento acelerado, esse crescimento acelerado acaba vindo de uma certa forma de maneira desorganizada, e é justamente essa preocupação com a organização que começa a ser um grande estopim. Além disso, o foco para o aumento da produtividade em virtude da competição e da competitividade que começa a se instaurar a reboque da Revolução Industrial. Então você percebe que aqui, quando eu falo de aumento de produtividade, normalmente eu estou falando de diminuição do desperdício. Tá? O foco aqui, quando eu falo de aumento de produtividade, sempre pense do ponto de vista de diminuição do desperdício. Não havia aqui uma percepção de aumento de produtividade. A eficiência aqui não estava tão ligada a esse ajustamento de processos, mas muito mais entre a eliminação de processos desnecessários e principalmente a adequação dos processos que eram feitos visando a diminuição do desperdício, que o grande objetivo era desperdício realmente, tá bom? Então você queria ter mais eficiência, você queria ter mais rendimento, melhorando a sua posição em face da sua concorrência. Maravilha? Maravilha. Então vamos começar falando de administração científica. A administração científica tem como grande pai Taylor, mas também colocamos nesse grupo Henry Ford, da linha de produção, do Fordismo. Então também é um grande nome, uma figura ilustre desse grupo de autores. O principal aspecto da eficiência operacional vinha realmente do nível operacional, vinha do nível das tarefas, ou seja, a abordagem que você vai ter aqui vai ser uma abordagem da base para o topo. A preocupação maior aqui é em organizar racionalmente o trabalho. Perceba, pessoal, que a maioria dos autores dessa época são engenheiros de formação. Ou seja, a gente começa a trazer a lógica da engenharia, a racionalidade da engenharia para dentro do meio da administração. Por isso que a gente tem a Organização Racional do Trabalho, a ORT, como um dos principais grupamentos de estudos dessa teoria, dessa abordagem aqui, certo? Como eu disse para você, ênfase total nas tarefas. Uma palavra de ordem aqui era padronização, padronização de método, padronização de máquina, padronização de ferramentas, visando sempre o aumento dessa eficiência. Um cuidado que você tem que ter é o seguinte: muita gente diz que não havia percepção de homem, não havia premiação, o homem era visto como um homem-máquina, isso é verdade, né? O homem-máquina, o homo economicus, o homem econômico. Mas Taylor, assim como Fayol, vão desenhar um processo de premiação e de incentivo à produtividade. Aqui você não pode, claro, levar em consideração o conceito de homem que a gente tem, um conceito moderno, esse indivíduo dotado de racionalidade, que é estimulado à produção. Isso não é verdadeiro, isso não se apresenta aqui. Mas você também não pode abrir mão do entendimento de que não, Taylor não visualizava, não vislumbrava a relação do homem com a organização. Vislumbrava sim, aqui a gente já fala de prêmios por produtividade, mas o enfoque é 100% econômico, o enfoque é 100% através do incentivo na grana e não tanto da relação do ambiente. Quando a gente fala na abordagem clássica em geral do ambiente de trabalho, do bom ambiente de trabalho, ele está querendo dizer equipamentos bons para que o indivíduo possa chegar ao seu resultado, certo? A visão aqui é realmente de homem-máquina, mas de um homem-máquina que ele é estimulado e incentivado financeiramente, por isso também de homem econômico. Então, da base para o topo, o enfoque bem ligado à produtividade, nas tarefas. A gente tem alguns aspectos bem importantes que devem ser ressaltados no nosso estudo da Organização Racional do Trabalho. O primeiro grupo deles é o estudo dos tempos e movimentos e o estudo da fadiga humana. O que você tinha aqui era realmente uma preocupação sobre qual que é o melhor movimento para apertar um parafuso, qual que é o melhor movimento para martelar um prego, quais são os melhores movimentos para atingir X ou Y, para atender determinadas
características. Aqui realmente a preocupação era com os estudos dos melhores movimentos, dos melhores e quanto tempo aquilo duraria. Você percebe que a característica do rendimento ela é muito presente aqui. Eu vou perceber qual que é o rendimento dessa tarefa, vou perceber qual que é o rendimento desse indivíduo. Por isso também estudo da fadiga humana. Quais são os processos, quais são as tarefas que esse indivíduo desempenha e o quanto de cansaço, digamos assim, o quanto de fadiga ele vai acabar tendo, certo? Então isso também era uma preocupação naquele momento. Certo? Além disso, divisão do trabalho, especialização, esses conceitos que acabam sendo abarcados, inclusive, atualmente, incentivos salariais e essa visão de homem econômico, de homo econômicos, que é realmente a percepção de que o indivíduo ele é estimulado através do incentivo financeiro. Certo? Quais são os grandes aspectos de conclusão da abordagem científica, da administração científica? É justamente a percepção de que os coordenadores, os dirigentes deveriam se preocupar com o desenho das tarefas, com a divisão das tarefas, e aos operários cabia única e exclusivamente a execução e não a preocupação com mais nada. Os caras não tem que fazer mais nada, não tem que questionar, não tem que nada, ele tem simplesmente que executar. A lógica aqui era de mão de obra e não de recurso humano, e não de gestão de pessoas, e havia uma única maneira certa, the best way, que era aquela forma que havia sido estudada pelos engenheiros para que gerasse menor fadiga e melhor rendimento, certo? Essa era a única maneira a ser feita, os estudiosos tinham esse entendimento e não deveriam ser questionados, ok? A visão era de segurança, porque naquela época não se tinha essa noção de incerteza sobre o futuro como a gente tem hoje. Sendo assim, as empresas passavam muita segurança de emprego, passavam muita segurança do que deveria ser feito. Então, não havia uma percepção de insegurança em que pese ocorresse sim um meio de competitividade, ok? Então, passando da administração científica ainda na abordagem clássica, a gente tem a teoria clássica com Henry Fayol como o principal nome dessa teoria. Se lá para Taylor, na abordagem na administração científica, a gente tem o foco nas tarefas, para Fayol a nossa maior preocupação é na anatomia, ou seja, na estrutura, e na fisiologia, ou seja, no funcionamento das organizações. Sendo assim, se você fizesse aquela mesma pirâmide como eu já falei, a maior preocupação estaria no nível estratégico tático. Okay? Então, para Fayol, uma boa instituição, uma instituição que vai gerar bons resultados, bem produtiva, é aquela instituição que está bem organizada no seu alto escalão, é aquela que tem as suas funções bem definidas, certo? Então, essas funções de Fayol vão ser bem presentes, ok? O aumento da eficiência estaria com a melhor disposição dos órgãos. A abordagem aqui, então, é do todo para a parte e não da parte para o todo, como acontece lá em Taylor. Aqui a gente fala isso lá quando a gente fala de conceitos iniciais, né, da teoria clássica. A teoria clássica de Fayol vai pressupor um processo administrativo, uma forma certa do administrador fazer as coisas, porém, diferente do processo neoclássico, a gente tem 5 funções. A função de previsão, a função de organização, a função de comando, coordenação e controle. Perceba que ao invés de planejamento, a gente tem previsão. Qual que é essa grande diferença? A previsão, pessoal, é uma maior certeza sobre o futuro, né? Então você percebe que naquela época a gente não tinha essa noção de incerteza sobre o futuro como a gente tem hoje. Então vamos lá. Primeira função é prever, ou seja, visualizar o futuro e traçar o programa. Organizar, nada mais é do que constituir a empresa dos recursos e das pessoas necessárias. Comandar, dirigir e orientar pessoas. Coordenar, harmonizar os esforços. Controlar, certificar de que tudo está ocorrendo de acordo com o que foi estabelecido. Então essas seriam as funções que dariam vida ao que a gente depois informalmente costuma chamar de POC3 ou POC3, que são exatamente as 5 funções: planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Você vai perceber isso no próximo vídeo, quando a gente falar sobre isso, que na teoria neoclássica, por isso neo de novo, a gente tem um ajustamento desse processo administrativo para planejamento, organização, direção e controle. Mas é importante que você saiba que o processo administrativo, sim, tem gênese com Henry Fayol. Você percebe que Fayol está muito mais preocupado com a instituição, com a organização em si. Para isso, ele traça 14 princípios globais da administração,
Se você puder lembrar dos 14 é ótimo, mas eu vou fazer aqui uma ênfase em alguns deles que são fundamentais. A divisão do trabalho, claro, você especializar o seu trabalho, você dividir o seu trabalho em tantas partes para que você possa obter a eficiência. O do ato aqui, né? Autoridade e responsabilidade, percebendo sempre com equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio entre o direito e o dever, entre o direito de mandar e o dever de cumprir ordens, então entre autoridade e responsabilidade. Esses dois aqui você não pode esquecer, unidade de comando e unidade de direção. Para FAIOL, pessoal, você deve ter um líder, você deve ter alguém que mande e todo mundo deve obedecer a essa unidade de comando. Estruturas como a estrutura matricial, por exemplo, não vão ser concebidas dentro desse modelo clássico, certo? O modelo clássico pressupõe realmente um chefe, esse chefe centralizador dentro da cadeia escalar, tá bom? Então a grande preocupação aqui com a teoria clássica era do alcance dos resultados através de uma melhor organização da instituição, e aí você percebe que o principal alicerce é justamente uma operação do topo para a base. Okay? Então, abordagem clássica subdividida em administração científica e em teoria clássica. A administração científica de Taylor, o maior foco nas tarefas, a organização racional do trabalho, a visão de homem econômico, enquanto quando a gente fala de teoria clássica é FAIOL, a gente vai falar de organização, a gente vai falar de planejamento, organização, coordenação, comando, coordenação e controle, o processo administrativo, uma maior preocupação com a estrutura em si, com o nível estratégico, tático e não tanta preocupação com as tarefas como da administração científica. Maravilha? Então a gente finda aqui o estudo da abordagem clássica, que dentre as abordagens, junto com a burocrática, chega a ser uma das mais importantes, principalmente para estudo para provas de concurso. Valeu? Um grande abraço, professor Marco. Espero você dando continuidade aos nossos estudos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.